Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Alexandre Laffer Frankel, fundador e CEO da construtora Vitacom, sobre os investimentos bilionários da empresa. Alexandre, o ano passado vocês fecharam um acordo com um fundo de Singapura, que é o Capital Land, para botar R$1,5 bilhão em novos empreendimentos. Me parece que também tem outro sócio que botou também um grande montante de dinheiro na empresa. Eu queria que você me contasse um pouco como é que foi a entrada desses novos sócios e o que eles pretendem e qual que é o projeto que vocês estão pensando. Legal. Então, também desde a fundação da empresa, eu enxerguei que dentro do nosso mercado, as empresas que optarem por um caminho de transparência, de relacionamento com investidores, deveriam capturar um maior prêmio e conseguir fazer deals institucionais. Então, a empresa já nasceu com uma pegada muito de transparência, ela foi auditada desde a sua fundação por Big Four, então isso tudo foi realmente algo pensado para a gente poder chegar nesse ponto. E o ano passado, que foi um ano um tanto quanto difícil, a gente fechou 2 deals muito grandes. Um deles foi com o pessoal da Capital Land, através da Ascot Group, que é um braço de um grande grupo que vale hoje quase 20 bilhões de dólares na Bolsa de Singapura. E nós fechamos um investimento muito grande também com um fundo, uma empresa chamada Heinz, que ela representa uma grande empresa americana, multinacional, e ela injetou 600 milhões de reais na companhia, através de um deal no ano passado. Isso foi muito bom, deu uma estrutura, uma musculatura muito grande para a nossa companhia passar por esse momento de crise e capturar agora bons investimentos e projetar um bom crescimento, além de abrir portas e muito aprendizado frente à governança e relacionamento com esses fundos. Com o pessoal da Ascot Group, do Capital Land, nós temos uma JV, que o nosso ideal é construir 5.000 unidades. JV é uma joint venture. É uma joint venture, em que nós vamos co-investir para gerar 5.000 unidades de apartamentos de longa permanência operados, que é um pouquinho daquilo que a gente estava conversando no bloco anterior, por todo o território nacional. Isso, Brasil inteiro? Brasil inteiro. Então a gente começa, obviamente, tem um crescimento cadenciado, a gente começa a originar propriedades para disponibilizar esses empreendimentos através das bandeiras que o grupo tem. Inclusive a gente está trabalhando numa bandeira própria para operar no Brasil, que depois pode se tornar uma bandeira internacional. Então é um projeto que me dá bastante Qual que é a bandeira? Empolgação. Ainda não tem um nome, tá? Mas nós entendemos que talvez a solução que hoje ela funciona muito bem na Ásia e na Europa, talvez ela não seja o ideal para operar na América Latina ou no Brasil. Foi falado da marca Cittadines. Cittadines, que é uma marca, talvez ela tenha algumas adaptações em cima da marca Cittadines, ou pode ser que a gente vá criar uma bandeira própria em cima do nosso conceito nacional. Mas esse negócio não tem nada a ver com os outros que você falou no último bloco. Não, nada a ver. É um negócio novo. Um negócio novo. Tá? A gente é uma máquina de fazer negócios, assim, e realmente é algo que eu acredito muito de gerar essa plataforma como algo complementar à nossa companhia. Quais estados inicialmente vocês grandes vão capitais, trabalhar? só os grandes capitais. Já tem definido o plano? A gente estava bastante acelerado no Rio de Janeiro, e por motivos óbvios a gente deu uma recuada, ainda tem muita coisa para fazer em São Paulo, mas as grandes capitais, todas elas, Nordeste, Sudeste, Sul, então acredito que elas têm um potencial bastante grande para receber uma solução dessa. A questão é em que escala, né, ou quantas unidades o mercado consegue absorver e que velocidade, mas com certeza todas elas têm potencial para receber a nossa solução, e eu acredito que aí a gente tem algo bastante disruptivo do ponto de vista tanto de moradia quanto longa permanência. Então as pessoas que vêm trabalhar, por exemplo, uma cidade que tem uma plataforma de petróleo que recebe funcionários com intensidade, ou uma cidade que tenha, por exemplo, universidades ou cursos de longa permanência, são potenciais pontos de interesse nosso. E com a Heinz, nós fizemos também uma JV, que é um co-investimento para empreendimentos específicos, nesse caso para venda. Nós lançamos, são 4 empreendimentos ao todo, 2 já foram lançados. Foi talvez a maior TIR já experimentada pelo fundo nos últimos tempos. Realmente foi surpreendente, muito acima do que a gente imaginava no underwriting, no termo inicial. E agora a gente lança um no mês que vem, também que promete ser um grande sucesso, e um outro no segundo semestre. Mas com um nome diferente? Não, isso tudo dentro da bandeira Vitacom, e nós temos o capital, a participação deles, e é uma joint venture, provavelmente
faremos novos empreendimentos no futuro próximo. Nesse caso, vocês venderam quantos por cento dos empreendimentos? Parece papo de vendedor, mas um deles está 100% vendido. A gente, inclusive, já desmontou toda a estrutura de venda. Ele foi lançado no segundo semestre, por volta aí de setembro. Já foi 100% vendido. Eram apartamentos de quantos metros? Eles eram apartamentos de 30 a 100 metros quadrados. Custavam de quanto a quanto? Ele ia de 420 mil, chegando até 1 milhão. Essa era a grande banda e vendeu de... 100%. 100%. Impressionante. Foi realmente algo... Ele tinha um conceito... O projeto tem, aliás, todos os nossos projetos têm um conceito de wellness. Então, a gente acredita que as pessoas podem viver melhor. Então, tem uma academia que não deixa nada a dever, ao contrário, ela talvez seja superior às grandes redes de academia. Ela tem uma horta urbana em que a pessoa pode cultivar os seus vegetais, que é muito legal. E ele tem toda uma pegada também de prover saúde. Ele tem um spa, tem uma raia de 25 metros no 20º andar, em que a pessoa enxerga toda a região da Paulista. Tem todo um solário, uma arquibancada também com vista para a cidade, para a pessoa poder ler, poder se exercitar, praticar um yoga. Então isso tudo é muito legal, pensar como é que a pessoa pode viver com qualidade numa grande cidade como São Paulo. E foi um sucesso grande. A gente tem outros players também que investem na companhia, são fundos locais, talvez um pouco menores, com menos capital, mas com importância grande. E acho que isso dá uma solidez para a companhia importante. O que esses dois fundos viram na companhia? O que eles dizem para você? Boa pergunta. Por que atraiu? O novo. Geralmente é a nossa capacidade de inovação, uma forma de pensar totalmente diferente e um time de execução brilhante. Porque tem muita gente que tem o novo, mas não consegue executar, e tem excelentes executores que não conseguem sair de um status quo. E é isso que a gente desafia e acho que é isso que atrai o capital. Uma projeção de crescimento, embora eles não capturem isso, porque ninguém hoje participa da nossa holding, então eles participam sempre em projeto, mas eles entendem que a gente está trazendo uma nova ótica que tem liderado aí um movimento de transformação grande no mercado imobiliário. No caso da parceria com a Capital Land, vocês, é meio a meio essa parceria? Não, nós somos minoritários, eles têm uma participação dominante e também existe uma banda que pode oscilar, né? A gente pode escolher em ter uma participação maior ou menor, mas para fazer esse investimento todo, obviamente hoje a gente teria que ficar com uma parcela diminuta, mas se a companhia continuar crescendo organicamente como ela vem crescendo, talvez a gente possa ampliar chegando a 50%. Vai depender um pouco Hoje vocês têm quantos por cento dessa parceria? Hoje a gente está trabalhando em torno de 30, 40 e eles 60. E pode ser que a gente aumente aí a participação ou fique nesse patamar. Vai depender muito da exposição, o comportamento da economia. Então vamos deixar seguir um pouquinho. E com o outro fundo, qual que é Também oscila em torno de 20 a 30% na grande maioria dos negócios. Voltando à Capital Land, vocês vão já lançar neste ano algum imóvel, algum empreendimento voltado já para locação? Nessa parceria? Não, dentro da parceria, a princípio, não. Vocês começam quando? Provavelmente a partir de 19 e 20. A gente deve ter já os primeiros operando. É de longo prazo, eles têm uma cabeça de longuíssimo termo. Não existe uma pressão para se fazer, mas eles precisam entrar na América Latina. É um campo fértil, são países em crescimento, que tem uma demanda, tem uma pirâmide de etária muito promissora, que é muito diferente do que acontece em alguns países asiáticos, como o Japão, por exemplo, e com toda a Europa. Que está envelhecendo. Que está envelhecendo e não tem crescimento, né? Tem um amigo que ele vem de Firenze e ele fala que ele nunca viu uma construção nova praticamente, porque a população não cresce, você já tem uma base constituída e aqui a gente vê todos esses canteiros de obra, tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, realmente é pujante. A gente tem que entender que nós temos uma oportunidade de negócios, de país muito forte. Voltando à questão da marca, da Citadines, vocês começam em 2019, provavelmente, a construir. Sim. Eles não têm pressa, mas provavelmente tem uma meta. Né? Até quando vocês vão construir essas 5 mil unidades? Essa nossa meta de 5 mil unidades era algo em torno de 5 a 10 anos. Então você vê que tem Você tem 10 anos aí. 10 anos. Eles são de longuíssimo prazo, então não há essa pressão. Então a gente vai fazer com muita consciência, experimentando. Talvez tenham correções para serem feitas no mesmo do caminho, talvez a gente tenha que pivotar de uma forma um pouco mais radical. E a gente adora fazer isso. Então vamos fazer com bastante foco
e ser bastante assertivo E nesse caso. vocês vão ser parceiros também em outros países na América Latina? A princípio não, a princípio a gente está focado em Brasil. Pode ser que... O Brasil ainda tem bastante coisa para fazer e é o maior mercado, mas pode ser, por que não? A gente nunca sabe o caminho que a gente vai tomar. Pode ser que seja... Mas operar 5 mil unidades é quase que virar uma marca hoteleira, que muda também um pouco o teu negócio. Você vai passar a oferecer serviços também. Vocês estão preparados para isso? Como é que você está vendo essa mudança? Nós estamos se tornando uma empresa de serviços. Isso é um fenômeno que tem acontecido cada vez mais, em que a prestação da venda e a prestação do serviço em cima do imóvel passa a ser talvez mais importante do que a produção, que pode ser, de certa forma, comoditizada. Então, esse desafio de operar 5 mil unidades, eu enxergo com uma excelente oportunidade, um know-how que a empresa tem. A gente tem esse DNA de experiência, de usuário, de comunidade, e eu acho que a gente vai cada vez mais migrar para um lado de serviços. E os 5 mil unidades, quando você começa a escalar, isso começa a ter padrões. Agora, hotel é uma palavra que eu não gosto muito. Eu acredito muito mais na moradia simples, desonerada, sem grandes mordomias, né? Eu vejo hoje tem hotéis que tem mordomo e tal. Eu acho que hoje a gente caminha para um lado totalmente oposto, do autoatendimento, da tecnologia, da coisa simples que funciona, objetiva. É nisso que eu acredito. Tá ok. Muito obrigado, Alexandre. E no próximo bloco conversaremos sobre o mercado imobiliário.